Pai, mãe, educador, você chegou agora? Vixe, tá perdendo. Ó, tem um monte de coisa pra você acompanhar a gente, muita coisa legal. E me ajuda aí, Márcia. Acompanhe a gente nas redes sociais e se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, parece que tem um sininho, não sei aonde aí, ó. E pra saber tudo que a gente tá falando por aqui de educação, inteligência emocional. Como saber se meu filho tem depressão? Aliás, existe, né? Criança tem depressão, gente? Existe esse diagnóstico? como que são diagnosticados crianças e para que serve um diagnóstico? Quando que eu preciso de um diagnóstico fechado, né? Que a gente até fala, será que não chega a ser um rótulo, né? Então, meu filho tem depressão, transtorno, dislexia, né? É bipolar, é borderline, é o quê? Do que é que eu realmente estou falando, né, Márcia? Quando eu busco esse diagnóstico, o que é que eu realmente estou buscando, gente? Eu estou olhando para quê? E é dentro desse pensamento do que é que eu estou olhando, né, que a gente tem que pensar se eu estou focado na solução ou no problema, se eu quero arrumar um problema ou se eu quero arrumar uma solução. Então a melhor forma de fazer essa pergunta é: meu filho está bem? E será que eu estou tirando de mim, né, e colocando nele todo o peso, a angústia, a insegurança que é minha, né, Márcia? Porque daí então se o médico fala assim, não, porque ele tem depressão, como é que eu fico com isso? Qual que é a minha responsabilidade? Eu vou dar uma medicação, eu vou fazer o que com esse diagnóstico, né? Então é bem importante a gente olhar para isso, né? O que é que nós queremos, né? É saber se o nosso filho está bem, se está tudo correndo bem com ele, né? Então quando eu falo de depressão, eu estou falando de uma tristeza profunda, onde eu entro e não saio mais. Não é só tristeza, não é só ficar triste, né? É entrar numa tristeza profunda, é perder o sentido da vida, não querer mais sair. Então é possível uma criança entrar nesse estágio ou ele cai nisso durante muito tempo, demora para chegar num lugar assim. E o que me fez pensar, né, cogitar que então o meu filho esteja com depressão ou com algum transtorno, né? Então talvez esse olhar antes, né? Quer dizer, então peraí, eu estou percebendo alguma coisa no meu filho ou eu preciso ficar atenta, houve alguma mudança de comportamento, ele então era falante e deixou de ser, ele era alegre e ficou entristecido, houve alguma mudança externa, por exemplo, ele mudou de escola, os pais se separaram, mudou de casa, né? Sofre bullying. Justamente, né? E pensando nessa, é muito importante isso que a Cris falou, mudança de comportamento, né? Porque você pode ter um filho que naturalmente é quieto, ele é mais calado, introspectivo, um pensador, né? E você pode ter um outro filho que é mais falante, tem muitos amigos, e um outro que tem só um amigo. E aí isso não tem a ver com depressão, gente. Não tem a ver com tristeza, tem a ver com aquilo que se é, né? Então o que a gente observa numa criança, num filho nosso, de qualquer idade, é mudança de comportamento. Então eu conheço o meu filho, né? Eu sei como ele é, como ele lida com as coisas e nesse acompanhamento eu vou percebendo, né? Se ele está dormindo mais, se ele está comendo mais, ou se ele está comendo menos, ou se ele está dormindo menos, se ele não está saindo de casa e antes ele saía, se ele vai a festas e agora não vai mais. Ai, Márcia, eu amei. A Márcia, gente, ela é ótima nas histórias e nas falas, né, que ela trabalhou como missionária. E aí ela fala umas coisas que vocês perceberam? Ela estava falando assim, se o seu filho, então, ele é introspectivo, se ele é tímido, se ele é um pensador. Olha só o tanto que muda quando eu falo meu filho é um pensador, ao invés de eu falar que ele é tímido ou que ele é desajeitado ou que ele é desqualificado de alguma forma. Ele é um pensador. E aí, de novo, gente, olha para você. Como é que eu, né, sendo super dinâmica, forte, falante, impositiva, vou querer que a minha filha seja quieta, pensadora, introspectiva, comportadinha.
olha para você. Tem alguns pais que vêm, não, porque a minha filha não fala nada, porque ela não mostra os sentimentos. Peraí, é o pai ou é a mãe que é assim? Então, como que eu vou querer que o meu filho, né, sabe aquela coisa da semente, do fruto que não cai longe da árvore? Como que eu vou querer que a jabuticabeira não dê jabuticabas? Então vamos olhar para você e para sua criança, né, Márcia? E pensando nesse olhar das diferenças dos filhos, né, esse olhar atento, uma vez que você percebe, ok, meu filho era um pensador e desandou a falar, tudo bem, se não é uma coisa que está causando mal para ele, e esse é o olhar, isso causa mal, que mal? Para quem? Para mim ou para ele? Né? Então é um olhar muito atento, gente, muito minucioso. É muito difícil falar assim, como é que eu sei que meu filho tem depressão? Uma coisa é certa, você sabe se seu filho não está bem, né? Alguma coisa não está legal, alguma coisa não vai bem. E como é que eu percebo isso? Se eu observo. Nossa, lembrei de uma situação de uma mãe que ela falou assim, gente, eu sempre achei que o meu filho fosse tímido, que fosse introspectivo, que não fosse de falar muito. E aí ela mudou de escola. Gente, foi uma maravilha. Ele começou a ficar mais... Ele não gostava de ficar o dia inteiro na escola, agora ele está querendo ficar o dia inteiro na escola. Ele não queria saber de almoçar, porque tem outra filha, que era a filha mais velha, que daí precisava ficar o dia inteiro, às vezes, para fazer as atividades à tarde. Ele adorava jogar e tinha os jogos à tarde na escola. Ele não participava. Gente, ele mudou de escola, ele começou a gostar, a interagir, a querer ficar na escola. Então, às vezes, o contrário também acontece. Se você viu, porque tem muito marketing, muita propaganda, porque aquela escola é a ideal, aquela é a melhor. Às vezes, você coloca o seu filho em uma escola que para você é o ideal, só que ele não se encaixa. E isso também é importante que você verifique. Ele não necessariamente é tímido ou um pensador, ou então super extrovertido, confundi até as coisas. Então, às vezes também acontece o contrário. E aí ele não está bem e você tem que mudar o ambiente, oferecer uma nova possibilidade. E não, ele vai ter que enfrentar tudo e custe o que custar. Não, gente, calma, né? Vamos respeitar um pouco que ele é um outro ser humano. E foi maravilhoso, porque algumas coisas a gente não pensa. E o tanto que é rico quando as pessoas trazem pra gente a própria história, né, Márcia? E essa história, né, de ver, meu filho está bem, né? Ele está feliz, ele gosta de quem ele é satisfeito com ele, né? Então esse olhar, não é que ele reclama um dia ou dois, gente, reclamar todo mundo reclama, mas é aquela questão de felicidade interna mesmo, né? De poder ser quem ele é, sem rótulo, porque esse dançar que a gente chama, eu posso fluir em todos os caminhos, né? Eu posso ser introspectiva para uma coisa, extrovertida para outra, e não tem problema, eu posso fluir nos caminhos. Eu adoro a Marta Medeiros quando ela fala de você ser um bom hospedeiro para você mesmo. Exatamente. Né? E quando você consegue identificar isso no seu filho, bom, ok, ele não tá legal, meu filho não tá bem, porque ele tá só trancado no quarto o dia inteiro, ele não sai, ou ele tá comendo demais, ele começou a comer. Ficar atento, ele começou a usar blusas de manga comprida, isso, né? Olhar o corpo dessa criança, 9 anos, 8 anos. E aí você vai buscar o caminho da solução, né? O que é que ele precisa? Se ele está muito no quarto, o que é que ele está precisando? Né? Ele está buscando essa solidão, não a solitude, mas essa solidão. Ele está fugindo de alguma coisa, ele está se escondendo de alguma coisa, ele está comendo demais. Então, o que é que ele está comendo? Que satisfação é essa? Que prazer é esse que ele está buscando imediato? Então, nesse caminho de observar o que ele está fazendo agora, você pode chegar a uma boa solução, um bom caminho de solução. E aí a gente recomenda o quê? Terapia para criança? Ok, pode ser uma boa, mas a gente gosta muito de terapia para pais, tá? Ótimas. Mas a gente gosta muito desse brincar. Vem a criança, né? Vem o adolescente. Se for já um adolescente, vem só adolescente, mas os pais vêm, né? Ou fazem
o curso, o manual, meu filho veio sem. Porque dessa forma você tem os recursos para lidar com o problema. É o olhar sistêmico, né? Não adianta eu olhar só uma pessoa, só um parafusinho de todo aquele sistema, né? Então é preciso olhar não só a criança, mas também esse ambiente familiar, o que está acontecendo nesse sistema familiar, né? E assim, então, quando você olha para o seu filho, você consegue entender se ele está bem ou se ele está mal. Você pode buscar um especialista para te dar uma direção se realmente é real isso que você está se sentindo. É muito importante o que a Cris disse, como você está se sentindo com isso, né? E nesse caminho, então, a solução fica mais fácil. E olha, então, e segue o seu instinto, porque se você, no seu coração, o seu instinto está falando que alguma coisa não está bem, mesmo que aparentemente não haja uma explicação lógica, segue esse instinto, confia em você, confia no seu coração. E aí você pode também, dependendo da idade da criança, você pode falar para ela, né? Eu estou percebendo que você está gostando, está curtindo ficar mais tempo no seu quarto. E espera, escuta. Percebe? Olha a reação dessa criança. E talvez depois, né, até perguntar para ele qual que seria uma boa solução, né? E em caso de crianças muito pequenas, aí você tem que observar mesmo, né? Crianças que ainda não conseguem expressar e conversar, você tem que observar se está acontecendo alguma coisa fora, se ela tem ficado sozinha com alguém, e aí observar todas essas questões tão delicadas. Se a relação do casal está bem, porque mesmo que vocês não sejam um casal que discutem na frente das crianças, ou que vocês acham que as crianças não estão participando, gente, energia é uma coisa insana. Se o casal não está bem, a criança sente, mesmo que vocês não falem nada. Então, levem em consideração. E nem sempre o casal só não precisa estar bem. Nós tivemos um caso, foi nosso caso de faculdade, inclusive, né, Cris? Onde a família toda nos procurou porque um adolescente estava trancado no quarto, ele não saía do quarto. Então essa mãe levava até uma psicóloga até o quarto, essa mãe passou a ficar no quarto com o filho, alimentar esse filho no quarto, e ela praticamente se mudou para esse quarto, né? Como é um caso que nós estudamos na faculdade, eu tenho autorização para falar sobre esse caso, tá? Fiquem tranquilos. Então, nesse caso, com a terapia familiar, o menino nem veio para terapia, veio só a família. Foi descoberto que essa mãe era abusada sexualmente pelo pai. Ela sofria violência sexual pelo pai. E um jeito desse filho proteger a mãe foi adoecendo, desenvolvendo uma psicopatologia, que ele ficava trancado no quarto e essa mãe pôde se trancar no quarto com ele. Então ele não podia sarar, porque se ele sarasse, essa mãe ia sofrer violência novamente. Então, quando a família veio para a terapia, esse problema foi resolvido. Não era um pai violento, mas ele também tinha as questões dele. Isso foi, então, acolhido, foi arrumado dentro deles mesmo, e esse filho, então, foi curado, né? Por um milagre dos pais e não nosso, né? Pôde sair desse quarto, papel, né? Desse papel, né? Na verdade, então, não como ele, como uma parte fraca, mas na verdade ele estava sendo forte demais, né? Ao se trancar nesse quarto.